Bem, pessoal, tudo bem? Nessa aula iremos falar sobre a teoria, do experimento 7, que trata de ensaios de corrosão de metais. A definição, da corrosão, é a interação físico-química entre o metal, tá, e o ambiente. Então, essas duas coisas são importantes, o metal e o ambiente, na qual ele está inserido, que resulta nas mudanças das propriedades do metal, levando muitas vezes à deterioração das funções, tá, daquele metal, ambiente ou do sistema do qual faz parte. Então, essa é a definição da norma ISO 8044 de 2015. Tá? Mas por que é importante, a gente entender também um pouco sobre corrosão? No desenvolvimento de um projeto de engenharia, a gente quando vai selecionar o material, nós precisamos determinar diversas propriedades, desses materiais a depender das condições que eles serão utilizados. Então, tudo que forma, os materiais para engenharia, aí nós temos que saber sobre estrutura atômica, sobre estrutura cristalina, sobre diagrama de fase, sobre os tratamentos térmicos, sobre como esses materiais se deformam, e também, uma propriedade interessante aí é sobre propriedades interessantes, tratam aí de degradação e corrosão desses materiais. Então, para nós termos um exemplo aqui, nós temos a corrosão do ferro, então, o que você tem? Você tem o ferro na sua forma elementar, do minério de ferro, então você aplica muita energia, para tirar ele dessa condição, da condição mais estável, levar ele para uma condição onde ele está, a gente pode considerar meta estável, então você reduz esse metal, reduz esse minério de forma onde você busca ter um ferro praticamente puro, para a partir daí produzir aços, e afins, e no final, então você tem essa reação aqui, daqui para cá envolve muita energia, uma reação não espontânea, tá? E quando da utilização, no final aí da vida desse componente, que esse ferro, derivou-se no aço ou coisa parecida, no final ele retorna, porque essa é uma reação espontânea, que vai tentar trazer esse material para a forma mais estável dele, que é o próprio minério. Então você tem toda a cadeia aqui da redução do minério, fabricação dos aços, ou do ferro, fabricação de produtos, componentes, e no final ele retorna, ele tenta retornar, pelo menos tenta retornar nessa condição da condição inicial aqui do mineral, do óxido de ferro no caso. Então, é um conceito importante de corrosão eletroquímica: qualquer superfície metálica é um composto de microeletrodos, eletricamente em curto-circuito através do corpo de prova do próprio material. Como nós temos, nossos materiais são materiais metálicos, normalmente são policristalinos, quer dizer que você tem diversos grãos com características, orientações cristalográficas distintas, cada um dele acaba tendo um potencial elétrico distinto aqui, que acaba criando essa condição de microeletrodo. Tá? Então, no conceito, o eletrodo, no qual ocorre a oxidação química, então você tem uma reação desse tipo aqui, então você tem, por exemplo, o ferro, e ele perde elétrons, tá, para o meio, então ele fica com essa perda de elétrons, e esses elétrons vão para o meio. No caso, no exemplo com alumínio, a mesma coisa, então ele perde elétrons das camadas mais externas, esses elétrons também ficam livres. Tá? Essa é uma reação que nós chamamos de oxidação. Por outro lado, isso dá o nome de anodo. Já o catodo é o eletrodo no qual ocorre a redução química, então você tem reações desse tipo, então você tem 2H mais 2 elétrons que estão disponíveis, ele vai formar o hidrogênio. Você tem, por exemplo, oxigênio mais 2 moléculas de água e 4 elétrons, que vai formar esse composto aqui. Então você reduz todas essas moléculas, elétrons que estão disponíveis para essa condição aqui. Isso dá o nome de catodo. Então, basicamente o que você tem, então quando você tem um processo de corrosão, por exemplo, do ferro, é isso aqui, Então você tem elétrons que estão saindo, desse material, e aí
consequentemente, você tem as reações. Então, dentro desse conceito, nós temos diversas formas, né, de corrosão. Né? Então, você tem corrosão uniforme, corrosão galvânica, corrosão localizada, que se desmembra em intergranular, pitch ou fresta, microbiológica ou seletiva, corrosão associada a solicitações mecânicas, que é sob tensão, erosão, cavitação, frete, incorrosão fadiga. Tá? Então, alguns exemplos, né, de corrosão uniforme, né? Solução de metal mais ou menos uniforme sobre toda a superfície, né? O que acontece aqui, então toda a superfície você consegue observar a corrosão. Então, um conceito importante é a umidade relativa, né? Então, conforme aumenta essa umidade relativa, o material tenta ter uma taxa de corrosão mais alta. Alguns, no caso do material A e B aqui, eles têm esse comportamento de aumentar a taxa de corrosão em função da umidade. Por outro lado, alguns metais, né, que formam camada passiva, né, eles estabilizam esse filme e não tem esse crescente, né, na taxa de corrosão. Então aqui observar em função do ganho de massa, né, em função do percentual de umidade relativa. Você vê que ele aumenta de forma bem significante. Então na corrosão galvânica, né, você tem materiais distintos, né? Então, como eu disse lá no início, o material policristalino você pode considerar que um grão tem uma certa diferença, né, do outro. Nunca um grão é exatamente igual ao outro, mesmo que seja da mesma composição química. Pelo menos a orientação cristalina é diferente, né? Você tem um contorno de grão, então você pode aí criar pares, né? Esses pares galvânicos que podem aí ter um potencial elétrico aqui que pode levar à corrosão. Então aqui então, anterior mostrava os grãos, agora aqui de metais diferentes, né? Então você pode traduzir quando você tem um metal A com metal B. Né? Então, exemplos clássicos aí, né? Então você tem, por exemplo, corrente aqui. Então o que acontece? É que você tem um material que ele é muito mais nobre do que o outro. Né? Então você acaba, vamos dizer assim, sobrecarregando esse outro de forma que é menos nobre, né? De forma que ele acaba corroendo, né? Então, alguns casos aqui, ó, bem emblemáticos de corrosão galvânica. Então, para isso você tem essas tabelas de potencial, tá, que mostra quanto o material é nobre, né, ou ativo. Né? Então, esse magnésio aqui, por exemplo, é um material que tende, né, a sofrer corrosão muito mais fácil. Né? O magnésio, praticamente em contato com a água, ele já começa a se dissolver. Né? Então, a combinação aqui, né, e muitas vezes deve ser evitada, né, combinação de materiais com potencial ativo e nobre, porque você acaba criando essas pilhas, esses pares galvânicos. Né? Por outro lado, em alguns casos isso pode ser quando você tem, por exemplo, elementos de sacrifício. Então aqui alguns exemplos, né, de corrosão, onde você tem em juntas, né, juntas que são feitas de materiais compósitos, né, você tem metal, você tem polímeros, uma série de combinações de metais aqui, acaba criando corrosão do tipo galvânica. Então essas flanges de aço superduplex aí, contendo grafite, por exemplo, ou contendo um polímero, né, o PTFE, então você acaba criando esses pares galvânicos aí que favorece a corrosão no ponto específico. Então, aqui na Unicamp, né, nesses postes, então aqui você tem um material, aqui, né, um material diferente, então acaba criando, né, olha só, que interessante. Então esse aqui acaba sofrendo um processo de oxidação muito mais elevado. Tem até uma teoria, né, do próprio Titanic, né, que ele foi mantido unido por 3 milhões de rebites feitos de um tipo de aço diferente das placas do casco. E assim que o casco terminou, o navio ficou na água ali, né, enquanto ele era concluído, né, na decoração, mobiliado e tal. E isso, né, os metais diferentes do casco e dos rebites, banhado naquela água do mar, que é eletricamente condutora, poderiam ter criado esse circuito que enfraqueceu os rebites aí e facilitou, né, que eles rompessem aí na colisão. Então, desse autor aqui, essa possibilidade que pode ter acontecido com o Titanic. Então, os benefícios, né, dessa proteção. Né, então, você pode, como eu disse, criar. Né, então, você tem um material que tem uma corrosão específica, né, por exemplo, um ferro, um aço, né,
está aqui. Você pode usar um material que tem um potencial. Então você vê que o potencial dele, né, de menos 5, por exemplo, do aço, né, e o potencial aqui do magnésio, né, por exemplo, de menos 55. Então esse aqui, se você combinar os dois, né, então esse aqui passa a ser corroído, vamos dizer assim. Então ele começa a ser corroído, liberar elétrons, né, e consequentemente ele passa a ser o que nós chamamos de elemento de sacrifício. Então, em algumas estruturas, né, você pode posicionar, né, esses elementos de forma que eles sejam elementos de sacrifício. Está aqui, por exemplo, aqui. Então, para que ele, né, tenha esse efeito, ele vai se deteriorar muito mais rápido que isso aqui, né, vai ser o seu elemento de sacrifício. Quando ele chegar no final da vida dele, basta você substituir esse componente. Então, ele foi projetado, né, para esse fim. Corrosão por pitching, né? Então você tem aí é um ataque muito localizado, né? Então os poços estão extremamente estreitos, mais profundos, até vários milímetros por ano, e você tem de taxa de corrosão. A corrosão ocorre quando o filme protetor do material quebra um pequeno ponto, né? Então ele parece, vamos dizer assim, uma analogia, como se fosse uma cárie, né, de um dente, né? Então você tem o filme passivo aqui no seu material, né? E através de um ponto aqui que você quebra um filme de proteção, né, você gera uma corrosão toda, né, que pode chegar a milímetros, né, de profundidade aí. Então aqui alguns tipos, né, de perfil aí de corrosão por pitch, né, mas a característica dela é essa, né? Então ali numa superfície você vai ter pontos aqui de corrosão, né? E essa corrosão, mas por trás desse ponto pode ter algo desse tipo aqui, bem pronunciado, e que pode comprometer o funcionamento do material. Aqui a relação, né, principalmente em ambientes que tem cloro, né, então você tem a reação lá que nós observamos lá no início, né, de liberação de elétrons, né, depois ele absorve cloro, né, e esse cloro faz com que outras reações ocorram de forma a formar aquele pitch ali. Né, então, aqui o conceito, né, que ocorre de liberação de elétrons do ferro, absorção de cobre, de cloro. Tá? E aí esse é o tipo de situação que você tem. Outro exemplo aqui, né? Interessante. Aqui também. Corrosão por fresta, né? Mecanismo semelhante ao pitching, ocorre onde uma fenda apresenta entre dois componentes, né, por exemplo, juntas, assim, você tem materiais diferentes, então pode também ocorrer essa corrosão aqui, onde você tem dois elementos, né, pressionados ali, né, pode ocorrer também. Então, alguns exemplos de flanges, né, juntas, coisas do tipo, né, rebites e afins. Corrosão intergranular é também um outro conceito importante, né, é corrosão onde você tem nossos materiais são policristalinos, né, então lá do conceito lá de solidificação que nós estudamos, ele forma os contornos de grãos, né, no processo de solidificação, através de nucleação e crescimento, até a solidificação total, e aí você pode, né, ter áreas, né, que são mais suscetíveis à corrosão. Na verdade, o que nós fazemos aí quando fazemos um ataque químico, por exemplo, para revelar uma microestrutura dessa, nós estamos atacando, né, preferencialmente o contorno de grão. Mas isso pode ocorrer também de maneira involuntária durante o processo, né, durante a aplicação do componente, e esse contorno de grão ele pode ser atacado continuamente. Então, você tem aí, então isso é muito comum, né, onde você tem peças soldadas, por exemplo, né, que vocês têm uma zona, por exemplo, aqui onde você faz a solda, onde você tem um máximo calor, né, nessa região aqui, e aí você tem o que nós chamamos de ZTA, né, de zona termicamente afetada, tá, que vai caindo esse calor. Nessas regiões aqui, por exemplo, se você pega um aço inoxidável, o que pode acontecer é que você, se tiver carbono, né, nesse aço, né, um pouco de carbono nesse aço inoxidável, esse carbono ele pode, devido a esse calor, né, essa região aqui, onde você tem um calor, uma faixa entre 425 e 870, ele pode se combinar com o cromo, né? Então, o cromo, porque a base do aço inoxidável é cromo, né? Cromo é que cria essa condição de inoxidabilidade. Então, se esse cromo ele se combina com o carbono,
você empobrece uma região, a região adjacente de cromo. Então ela fica mais suscetível à corrosão. Então é isso que acaba acontecendo, próximo aos contornos de grão. Isso acaba criando zonas ali free, vamos dizer assim, livres de cromo. Né? Então essas zonas são mais suscetíveis à corrosão. Né? E esse fenômeno nós chamamos de sensitização. Então ele se favorece, criando esse empobrecimento de cromo em algumas regiões, você cria ali uma condição favorável para que a corrosão por ali ela avance. Né? Então é isso aqui que você tem. Né? Você cria essa combinação de carbono com cromo, né? Você tira esses carbetos. Né? Então, aí na zona, né, onde você tem a depleção, aí, né, a redução de carbono, como eu disse, então é por aqui que a corrosão vai se propagar de forma intergranular. Então, tá aí. Então, olha que interessante, olhando uma vista transversal, como é que a propagação, né, ocorre aí nos contornos de grão. Corrosão microbiológica, né, outro conceito que é influenciada microbiologicamente, e é a deterioração do metal como resultado da atividade metabólica de vários micro-organismos. Né? Então isso aqui é semelhante ao pitching, é comum em ambientes que estão expostos, em componentes que estão expostos aí em campos de petróleo, tubulações que estão expostas aí, né, a micro-organismos, variação de temperatura e coisas do tipo, onde você tem a ação aí, né, dessas agentes biológicos aí, né, que eles atacam, eles colonizam e eles crescem ali na superfície do seu material e acabam ali, né, por mudar o pH, né, mudar a condição ali do filme passivo que tem ali e ali propiciar uma corrosão também. Outros tipos de corrosão associados à solicitação mecânica, então corrosão fadiga, né, então você tem, isso é muito comum, você tem, por exemplo, peças que sofrem solicitação cíclica, né, em ambiente corrosivo, né, então, por exemplo, implantes, né, que são implantados no corpo de humano, outros componentes aí que estão, por exemplo, ligados ao setor de óleo e gás, na plataforma de petróleo, coisas do tipo exploração, né, então ali você tem problema de corrosão fadiga, então você facilita ali a propagação de trincas, cavitação, né, também pode ocorrer, como em bombas, onde você tem diferença de pressão, acaba criando esse fenômeno de cavitação, e aí destrói esse filme passivo, né? Então, assim, o fenômeno da cavitação ele destrói o filme passivo e a partir daí você começa um processo de corrosão. Fretting, né? Por exemplo, de contato, erosão, também outro tipo. Trinca por corrosão, corrosão sob tensão, né? Bem interessante, né? Então você tem uma tensão no meio corrosivo, né? Então o material tende ali a trinca tende a propagar ali, respeitando as perpendiculares aí, né, dessas linhas de aplicação de tensão. Então aqui alguns exemplos. Então é bem interessante como ver como são vários os tipos de corrosão, né? Então assim dentro da parte experimental vocês vão ver algumas reações simples, né, mas que vale a pena para fixar, né, os conceitos básicos aí de corrosão e saber, né, que isso de fato é bem importante aí na preservação, né, dos componentes estruturais aí, né, que estão instalados nos meios onde são suscetíveis, né, esse tipo de fenômeno. E a partir daí, né, quando vocês forem projetar produtos, né, pensar aí em mecanismos de proteção, né, para que esses materiais não venham a ser perdidos aí, ou eventualmente substituídos por problemas de corrosão ou atos associados.